Você trabalharia 20 horas por dia em 3 empregos ilegais num país estranho só para tentar salvar a vida do seu filho? João fez isso. Ele largou tudo no Brasil, casa, trabalho, amigos, e foi para os Estados Unidos sem visto, sem falar inglês, sem conhecer ninguém. Tudo o que ele tinha era um objetivo: juntar dinheiro suficiente para pagar o tratamento urgente do filho de 8 anos que estava entre a vida e a morte em um hospital do interior. Durante 2 anos, João enfrentou o medo constante da imigração, o cansaço extremo e o peso da solidão. Dormia pouco, comia menos ainda. Limpava banheiros de madrugada, carregava sacos de cimento sob o sol e lavava pratos até as mãos sangrarem. E mesmo assim, nunca reclamou. Porque cada centavo enviado era um dia a mais de esperança para o filho. Mas quando ele finalmente conseguiu o dinheiro, algo inesperado aconteceu. E é aí que a verdadeira história começa. Essa é uma história de dor, superação e amor incondicional. Uma história que vai te emocionar do começo ao fim. O relógio marcava 3h17 da madrugada, quando João, de 45 anos, fechou pela última vez a porta da casa onde morava com o filho, Mateus, e com a mãe do menino, Helena. O silêncio naquela madrugada era pesado como um luto. Ele atravessou o corredor, escuro, com a mochila nas costas, e parou por um instante diante da porta do quarto. Abriu devagar. Mateus dormia profundamente, o pequeno corpo frágil coberto até o queixo por um lençol com estampa do Homem-Aranha. Seu rosto pálido parecia mais tranquilo dormindo. João se ajoelhou ao lado da cama, lutando contra as lágrimas. Ajoelhar-se ali era como se ajoelhar diante de um altar, prestes a oferecer o maior sacrifício de sua vida. "Papai vai voltar, meu amor", sussurrou, os dedos trêmulos tocando os cabelos finos do menino. "Eu prometo." Helena apareceu, à porta, envolta por um robe velho. Seus olhos estavam vermelhos, mas já sem lágrimas. Já havia chorado tudo o que podia. "Você tem certeza?" perguntou pela 1000ª vez. João assentiu em silêncio. "E se não conseguir trabalho, eu consigo. E se for pego, eu dou um jeito." Ela se aproximou, o rosto próximo ao dele. "Ele sente muito sua falta quando você sai só para vender os salgados na esquina. Imagina quando ele souber que você está em outro país. Melhor que ele me perca um pouco agora do que para sempre depois." Helena apertou os lábios e assentiu. Não havia mais argumentos. A doença avançava depressa e a única esperança estava a milhares de quilômetros. O tratamento experimental, oferecido em um hospital particular em São Paulo, era caríssimo. A fila no SUS era longa demais. João sabia que ficar era condenar o filho. Partir era a única escolha possível, mesmo que parecesse insuportável. O voo para o México sairia às 6h. De lá, um coiote o guiaria até a fronteira dos Estados Unidos. Ele pagaria caro por essa travessia, mas o restante guardaria para os primeiros dias. Não tinha amigos lá, nem contatos, apenas a coragem cega de quem ama mais do que teme. No ônibus para o aeroporto, o sol ainda não havia nascido. João olhava pela janela e se perguntava se aquele céu escuro era o mesmo que cobriria sua cabeça nos próximos meses. Pensava em Mateus, pensava no medo, pensava no que enfrentaria: trabalhos ilegais, exploração, solidão, frio e o risco constante de ser deportado. Mas, acima de tudo, pensava no filho correndo num parque, curado, feliz. Pensava em ouvir aquela risada outra vez, e por isso não hesitou. Na fila do embarque, enquanto um funcionário conferia seu passaporte, João apenas murmurou para si: "Eu vou salvar você, filho, nem que isso me custe tudo." O calor sufocante do deserto era um inferno silencioso. João sentia a garganta seca e os pés queimando dentro das botas baratas que comprara em Ciudad Juárez. Já estava no México há 2 dias,
E agora, junto de mais 9 pessoas, homens, mulheres e uma adolescente assustada, ele caminhava por uma trilha poeirenta, guiado por um homem chamado Gabriel, um coiote experiente de olhar desconfiado e fala cortante. Sem parar. 5 minutos de descanso, só quando eu disser, repetia ele de tempos em tempos. João não falava espanhol fluentemente, mas entendia o suficiente para obedecer. Carregava apenas uma garrafa de água morna, a mochila nas costas e um terço de madeira preso ao bolso da calça. Ao seu lado caminhava Marta, uma mulher hondurenha que deixara os filhos com a avó. Seus olhos estavam fundos de cansaço, e ela se agarrava ao braço de João como se ele fosse âncora em mar revolto. "Você também deixou família?" perguntou em voz baixa. João assentiu. "Meu filho está doente. No Brasil, precisa de tratamento." Marta respirou fundo. "Todos nós temos um motivo. Quem vem por aventura morre no caminho." No fim daquela tarde, chegaram a uma área onde o deserto se tornava um labirinto de pedras e arbustos. Gabriel sinalizou para que se abaixassem. Um drone da patrulha de fronteira americana zumbia no céu distante. "Vamos esperar anoitecer", ordenou ele. João se sentou ao lado de uma moita seca. O suor escorria pela nuca e o corpo tremia, não mais de medo, mas de exaustão. Pegou a garrafinha d'água e molhou os lábios, olhando para o horizonte avermelhado. O sol se punha como se arrastando, tão cansado quanto eles. Enquanto a noite caía, os murmúrios entre os imigrantes se tornaram preces. Marta rezava em espanhol. Um jovem africano cantava baixinho. João fechou os olhos e viu o rosto de Mateus. Lembrou-se do menino segurando seu dedo na hora da febre, com os olhos arregalados de dor. "Aguenta, filho", murmurou apertando o terço. Às 2 da manhã, voltaram a caminhar. Cada passo era um teste de resistência. As pedras machucavam, o vento cortava. E então, num momento de tensão sufocante, ouviram sirenes ao longe. Gabriel fez sinal para correrem. "Rápido, para a esquerda!" O grupo se dispersou no breu. João correu com o coração aos pulos, tropeçando, caindo, levantando. Atrás dele, vozes em inglês gritavam ordens. Viu Marta sendo agarrada. Viu o jovem africano desaparecer entre os arbustos. João se jogou entre 2 pedras grandes, ofegante, o rosto na areia. Ficou ali, imóvel, por horas, ouvindo o som dos passos diminuindo. Quando amanheceu, ele saiu devagar. Estava sozinho. Gabriel não aparecera mais, nem Marta. Mas à sua frente, numa clareira distante, uma bandeira americana tremulava num galpão abandonado. Ele cruzara. Agora, o verdadeiro deserto começaria. A cidade de Los Angeles pulsava com vida, mas João só via sombras. Chegou ao centro da cidade em um caminhão velho, dirigido por um homem mexicano que cobrara $500 para trazê-lo da fronteira. O pouco que restava do dinheiro, que trouxera do Brasil agora mal, dava para comer por uma semana. Caminhou pelas ruas com a mochila apertada no corpo e os olhos atentos. Não conhecia ninguém, não sabia para onde ir, mas sabia de uma coisa: precisava trabalhar. Dormiu a primeira noite num albergue improvisado para imigrantes, no porão de uma igreja católica. O cheiro de mofo e suor era forte, mas o padre que o recebeu, um senhor dominicano chamado Padre Tomás, lhe ofereceu um prato de sopa quente e uma cama fina no chão. "Aqui você está seguro por enquanto. Mas cuidado, a cidade é grande e a imigração também", disse o padre com voz grave e gentil. Na manhã seguinte, João saiu cedo e começou a perguntar em espanhol e inglês quebrado onde havia serviço. A resposta era quase sempre a mesma: sem documentos, só trabalho sujo e mal pago. Foi assim que ele conheceu Léo, um boliviano franzino que vendia frutas numa esquina movimentada em East LA. "Você aguenta levantar peso?" perguntou Léo. "Faço qualquer coisa."
Naquela tarde, João foi levado até um galpão onde outros homens descarregavam caixas de legumes, frutas e carnes vencidas de caminhões que chegavam da madrugada. O trabalho era brutal. Horas e horas carregando peso, sem pausas, sem garantias. Recebeu $50 por 10 horas de trabalho. Na semana seguinte, arranjou um segundo bico. Limpava banheiros em uma escola de madrugada. Um cubano de rosto, marcado pelo tempo, o indicou para o serviço. Mas você nunca viu ninguém aqui, entendeu? Se alguém perguntar, você é só um faxineiro terceirizado. Trabalhava das 8 horas da manhã às 6 da tarde no galpão. Dormia 2 horas. Depois seguia para a escola, das 9 às 3 da manhã. Dormia mais 1 hora e recomeçava. Em uma dessas noites, quando esfregava o chão com um pano encharcado de desinfetante barato, João sentiu o corpo fraquejar. A cabeça girava. Se apoiou na pia do banheiro feminino e chorou silenciosamente. Não por si, mas pelo rosto de Mateus, que parecia cada vez mais distante nas videoconferências semanais. O médico diz que ele está mais fraco. Helena dissera dias antes com a voz embargada. João, se isso não funcionar... Ele desligou antes que ela terminasse. Precisava acreditar. Não podia falhar. Na terceira semana, Léo apareceu com uma nova oportunidade. É arriscado, mas paga bem melhor. Construção civil, obra ilegal em Beverly Hills. Eles pagam em dinheiro, mas é pesado, perigoso, e se a imigração aparecer, você tá por conta. João pensou em recusar, mas pensou também na risada de Mateus e nos tubos, que agora começavam a cercar sua cama. Eu aceito. A obra ficava em um terreno cercado por tapumes altos e câmeras falsas. João foi levado até lá em uma van lotada de homens silenciosos, a maioria mexicana e centro-americana. O encarregado da obra era um americano rude, de barba grisalha e olhar indiferente. Quem cair, fica. Quem atrasar, não volta, sem contrato, sem segurança, sem garantias. Mas o pagamento era em dinheiro vivo, $100 por dia. João mal acreditou. Era mais do que os 2 outros empregos juntos. Mas se te pegarem, você nunca mais entra aqui, alertou Léo, ao lhe entregar um capacete sujo e uma bota rasgada. O primeiro dia foi um choque. Carregar vigas, misturar cimento, subir andaimes, improvisados a dezenas de metros do chão. O sol queimava a pele e o cimento queimava as mãos. As costas de João rangiam, mas ele não reclamava. O brasileiro não fala? Zombou um hondurenho chamado Félix. João respondeu com um sorriso cansado. Falo sim, mas trabalho mais que falo. Depois de algumas semanas, já era conhecido como o Homem de Ferro. Era o primeiro a chegar, o último a sair. Trabalhava como se a vida de alguém dependesse disso. Porque dependia. À noite, continuava limpando banheiros. Dormia no chão de um quartinho alugado com outros 4 imigrantes. Mal havia espaço para se virar. Numa dessas noites, depois de uma jornada de 20 horas, João finalmente desabou. Desmaiou no meio do corredor da escola, o esfregão ainda na mão. Foi levado ao hospital por um segurança, mas saiu antes que pedissem documentos. Com os bolsos cheios de calos e não de dinheiro, voltou ao trabalho no dia seguinte. Os meses se arrastavam e João começava a juntar o valor necessário. Já tinha enviado quase R$18.000 ao Brasil, mas ainda faltava muito. O tratamento de Mateus exigia medicamentos importados e internações constantes. Num domingo, ao folhear uma Bíblia deixada no canto do quarto, encontrou uma carta de Helena. João, sei que está se matando por nós, mas Mateus sente sua falta. Ele pergunta de você todos os dias. Se você puder, só mande um áudio dizendo que o ama. Isso já nos salva por hoje. João gravou a mensagem com a voz rouca e o peito apertado. Filho, papai tá aqui, viu?
lutando. Você é minha força. Nunca se esqueça disso. Você é mais forte do que esse remédio e mais corajoso do que qualquer um. Eu te amo. Por você, eu carrego o mundo nas costas. Depois disso, voltou para o canteiro de obras. Naquela tarde, um acidente. Um andaime cedeu. Félix gritou. Um trabalhador caiu do terceiro andar. Os homens pararam chocados, mas o encarregado berrou: "Voltem para o trabalho, ou amanhã não tem pagamento." João olhou para o homem caído, sangrando no chão. Depois olhou para cima, onde uma pilha de vigas o aguardava, engoliu o medo e subiu. As semanas que seguiram foram marcadas por uma tensão surda. O acidente do colega caiu no esquecimento da obra como um prego perdido no concreto. Félix, que costumava zombar de todos, passou a ficar em silêncio. Às vezes, João o via fumando, escondido, encarando o horizonte com olhos perdidos. Ele era meu primo. "O que caiu", confessou um dia enquanto limpava um cimento de uma betoneira, "morreu no hospital e ninguém fez nada." João não sabia o que dizer, apenas pôs a mão no ombro do amigo e ficou ao lado dele, quieto. Mas não havia tempo para luto. A obra continuava. A primavera chegou, trazendo chuvas fortes e vento frio. Em um dos dias mais difíceis, João teve que subir com tábuas pesadas, enquanto a estrutura molhada escorregava sob seus pés. Seu corpo já não respondia como antes. Os joelhos doíam. As costas pareciam de chumbo. "Vai cair, velho!" gritou um dos rapazes. "Eu caio depois. Agora tem que acabar o andar", respondeu, forçando um sorriso. No fim daquela tarde, com os braços sangrando por pequenos cortes, João recebeu uma ligação de Helena. "João, o médico disse que Mateus precisa começar o novo protocolo agora. Amanhã. Ou talvez não resista mais uma internação." Ele ficou em silêncio. A linha parecia ter caído, mas era ele quem não conseguia falar. Suava frio, as mãos tremendo. "Quanto falta?" O valor aumentou. "São mais 8.000 reais. O dólar caiu e os medicamentos subiram." João desligou sem dizer adeus. Nessa noite ele não foi trabalhar na escola. Sentou-se na escada do prédio onde dormia, sob a chuva fina, e chorou. Lembrou-se do dia em que Mateus nasceu. Tão pequeno, tão frágil, e de como ele prometera segurá-lo para sempre, protegê-lo do mundo. Agora nem sequer podia tocá-lo. No dia seguinte foi ao canteiro mais cedo. Encontrou Félix já lá, sentado com uma garrafa de café. "Tô fora disso, irmão. Tô voltando pro México", disse o amigo. "Meu primo morreu por migalhas. A gente não vale nada para eles." João entendeu, mas não podia parar. Não ainda. "Se eu parar agora, meu filho morre", disse com a voz seca. Naquela mesma semana, uma nova proposta surgiu. Léo apareceu com uma expressão tensa. "João, tem um restaurante coreano que precisa de alguém para lavar louça à noite. É ilegal, mas pagam em dinheiro toda semana. Você topa?" João hesitou. "Seriam 3 turnos, 0 descanso, 3 empregos." "Eu topo." Naquela noite, após 18 horas de trabalho na construção e 1 hora limpando banheiros, João chegou à cozinha do restaurante. Quente, barulhento, vapor por todos os lados, pilhas de pratos sujos. Ele sorriu. Porque ali, em meio à gordura, aos gritos e ao cansaço extremo, havia esperança. Ele faria o impossível por Mateus. O turno no restaurante começava às 19 horas. E terminava a 1 hora da manhã, mas os pratos nunca pareciam acabar. O cozinheiro-chefe gritava ordens em coreano, e João apenas respondia com movimentos rápidos, mãos calejadas dançando entre água quente, sabão e cacos de porcelana quebrada. "João, faster, no sleep here!" berrava o gerente apontando para os olhos. Depois de 2 semanas, seu corpo entrou num modo automático. Dormia no metrô por minutos, com a cabeça encostada na mochila. Tomava banho com água fria em banheiros públicos. Vivia de pães velhos e café fraco.
O rosto emagreceu, a barba cresceu sem controle e os olhos perderam o brilho, mas o dinheiro começou a entrar. A cada sábado, João corria para a Western Union e enviava tudo o que podia para Helena. Não guardava nada para si. Às vezes, caminhava, descalço para economizar o tênis rasgado. Em uma madrugada fria, enquanto lavava pratos, sua vista escureceu. O chão subiu para encontrá-lo e tudo apagou. Acordou em um depósito, deitado sobre sacos de arroz. Um colega chinês abanava seu rosto com uma tampa de panela. "You sick, no more work tonight", disse com preocupação. Mas João se levantou. "I'm fine, just tired. Need the money." Outro balançou a cabeça espantado com aquela obstinação, silenciosa. Certa noite, enquanto saía pelos fundos do restaurante, foi abordado por 2 homens de terno escuro. Um deles mostrou um crachá. Imigração. O coração de João quase parou. "Você trabalha aqui?", perguntou em português um deles com sotaque americano. João congelou. Seu mundo começou a desmoronar. Mas então, do nada, uma mulher apareceu, na porta lateral. "Ele é meu irmão. Veio me buscar, é só isso." "Tudo bem aqui." Os agentes hesitaram, desconfiados. "Tem documentos, senhora?" Ela mostrou um envelope. Conversaram em inglês por alguns minutos e, por fim, os agentes se afastaram. João estava tremendo. "Me chama de Lúcia. Sou amiga da cozinheira-chefe. Ela me avisou pelo rádio quando viu os caras. Cuidado, eles estão de olho nesse lugar", disse a mulher, puxando-o pelo braço. "Venha, dorme em minha casa hoje." Ela o levou até um pequeno apartamento no Bronx, onde vivia com 2 filhos pequenos e a mãe idosa. Era também brasileira. Fugira de um casamento abusivo e trabalhava como cuidadora de idosos. Na cozinha apertada, preparou arroz e ovos para ele. "Por que você está se matando assim?" João olhou para uma foto de Mateus colada em seu celular com fita adesiva. "Porque é a única forma de salvá-lo." Lúcia chorou em silêncio. "Você vai morrer antes disso, João." Ele desviou o olhar, mastigando devagar. Sentia o estômago rasgar por dentro, mas não podia parar, não agora, não tão perto. O inverno chegou como uma sentença. Nova York foi coberta por um branco silencioso e cruel. João, agora com 3 turnos e dormindo no chão da sala de Lúcia, parecia uma sombra de si mesmo. Seus ossos doíam, o peito chiava, e a tosse não passava há dias. Mesmo assim, ele ia. Trabalhava na obra de manhã, limpava a escola à tarde, lavava pratos à noite. Por vezes, dormia de pé no metrô, quase caindo em estações. "João, você não vai aguentar", dizia Lúcia, ao vê-lo. Tropeçar ao chegar em casa. "Eu só preciso de mais 3 semanas. Helena me disse ontem. Mateus vai começar o tratamento, mas o hospital só segura a vaga por 21 dias. Lúcia balançava a cabeça, preparando chá com gengibre. "Você não pode comprar tempo com sua vida." Mas João não ouvia. Certa tarde, ao sair da obra com os dedos inchados e o rosto coberto de poeira, recebeu uma ligação de Helena. A voz dela tremia. "João." Mateus piorou. Ele teve uma crise. O pulmão dele colapsou. "Está na UTI." O celular quase caiu de sua mão. "Eu tô indo. Eu volto. Diga a ele que..." O papai tá voltando. Correu até o metrô, embarcando para o restaurante. No caminho, apertava o peito. Faltava ar. As mãos tremiam. No restaurante, mal conseguia manter os pratos firmes. Um deles escorregou e caiu, espatifando-se. O gerente o puxou pelo braço. "Go home. You sick, João." Mas ele gritou de volta. "I need money. Let me work." Foi jogado para fora. Andou pelas ruas geladas, sem rumo. Chorava feito criança. No bolso, contava as notas que tinha juntado. Faltavam apenas $1.500. No dia seguinte, Lúcia encontrou João desmaiado no banheiro, com febre alta. Chamou uma ambulância. Ele acordou no hospital público, sem documentos. Um médico olhava para ele com ar sério.
Você tem pneumonia dupla e está exausto. Você precisa de repouso agora. João sorriu, fraco. Não posso. Tenho que trabalhar. Meu filho vai morrer se eu parar. O médico saiu da sala. Um enfermeiro brasileiro mais sensível entrou em silêncio e fechou a porta. Eu tenho um irmão na mesma situação que você. Ele morreu tentando salvar o filho e falhou. Você ainda pode vencer, João, mas não sozinho. João chorou. Naquela noite, Lúcia convocou todos os brasileiros do grupo da igreja que frequentava. Gravou um vídeo de João contando sua história com a foto de Mateus no fundo. Vamos ajudar esse pai. Vamos fazer uma vaquinha. Falta pouco, ele já deu tudo. Agora é a nossa vez. O vídeo se espalhou. Em 3 dias viralizou. Donos de restaurantes, diaristas, imigrantes, estudantes. Todos começaram a doar. Os valores pingavam como gotas, mas formaram um rio. Na manhã do 5º dia, o enfermeiro entrou no quarto com um sorriso. João, você conseguiu. O dinheiro foi transferido hoje. Seu filho vai começar o tratamento ainda hoje, no Brasil. João chorou como se o mundo todo tivesse desabado, mas dessa vez de alívio. Ele não lembrava da última vez que tinha chorado assim, sem dor. João foi liberado do hospital 3 dias depois. Ainda fraco, com a tosse persistente e a dor nas costas latejando, voltou ao pequeno apartamento de Lúcia, que o recebeu com sopa quente e um abraço firme, como se abraçasse um irmão. Naquela noite, pela primeira vez em meses, João dormiu por 8 horas seguidas. No Brasil, Mateus começou o tratamento no mesmo dia da liberação de João. O hospital havia recebido a transferência da quantia necessária e uma equipe médica inteira foi mobilizada. A cada novo medicamento, a cada nova sessão, Helena enviava vídeos do menino, ainda frágil, mas com um brilho novo nos olhos. Papai, tô melhorando, dizia ele com um tubo de oxigênio no nariz, sorrindo fraco para a câmera. Eu vou te esperar aqui, tá bom? João chorou em silêncio, segurando o celular com as mãos trêmulas. A história do pai que trabalhou 3 empregos ilegais para salvar o filho atravessou fronteiras. Veículos de imprensa brasileiros começaram a noticiar o caso. Uma ONG de apoio a imigrantes entrou em contato com João, oferecendo ajuda jurídica e psicológica. Um empresário brasileiro que vivia na Flórida soube da história e entrou em contato, propondo emprego formal, com visto de trabalho e moradia. João recusou. Eu preciso voltar. Ele é tudo o que eu tenho. Antes de embarcar, a comunidade que o havia ajudado organizou uma pequena despedida. No salão da igreja havia bandeirinhas do Brasil, pratos simples de arroz, farofa e feijão e uma bandeja de coxinhas improvisadas. Lúcia tomou a palavra. João nos ensinou o que é amor de verdade. Ele não salvou só o filho dele. Ele lembrou todos nós, porque lutamos tanto longe de casa, que a gente não veio aqui só por dinheiro. A gente veio por amor. Ele embarcou 3 dias depois. No aeroporto, não usava mais roupas rasgadas. Estava limpo, mais magro, ainda cansado, mas com um olhar firme e esperançoso. No bolso, apenas uma foto de Mateus e uma carta de Lúcia com um bilhete. Nunca se esqueça que você vale mais do que o mundo tentou tirar de você. O avião pousou em São Paulo numa manhã cinzenta. No portão de desembarque, Helena segurava Mateus nos braços. O menino, ainda pálido, usava uma touca colorida e sorria. João correu, ajoelhou-se e o filho pulou no seu pescoço. Papai, você voltou! João chorava sem conseguir dizer nada. Apenas o segurava, sentindo seu coração batendo rápido contra o peito dele. Helena se ajoelhou ao lado. Ele está reagindo bem. O médico disse que temos esperança. João fechou os olhos, respirando fundo, sentindo o cheiro do cabelo do filho. Depois de tanto tempo, finalmente sentia que estava em casa. Não tinha mais dinheiro, nem trabalho, nem garantias. Mas tinha o que mais importava, o amor.
O peso que o fez cair também foi o que o sustentou de pé. Se essa história tocou o seu coração, mostre que você acredita na força do amor de um pai. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias emocionantes que trazemos aqui. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar que, mesmo nos momentos mais difíceis, o amor pode ser a maior força de todas. E conta pra gente nos comentários. Até onde você iria por alguém que ama?